Você já sentiu que o seu corpo, com o passar dos anos, parece ter engripado um pouco, especialmente em áreas que antes funcionavam sem problemas e que agora parecem exigir um esforço extra. Talvez você tenha notado uma certa diminuição na sua vitalidade, uma sensação de que as coisas não fluem tão bem como antes. E isso pode trazer uma pontinha de preocupação, ou até mesmo frustração. Muitos homens, ao chegar à idade madura, percebem que a intimidade, a energia e até mesmo a confiança podem ser afetadas por mudanças que, à primeira vista, parecem inevitáveis. É um fardo que muitos carregam em silêncio, pensando que é apenas parte do envelhecimento e que não há muito a fazer. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessas preocupações, especialmente aquelas relacionadas ao fluxo sanguíneo em regiões importantes do corpo masculino, não precisa ser uma sentença, e se a chave para desentupir e revitalizar o que parece bloqueado estiver em coisas mais simples do que imagina. Coisas que médicos e especialistas estão a desvendar agora. A verdade é que a saúde vascular é o pilar da nossa vitalidade. E isso inclui, claro, a circulação em todas as partes do corpo, mesmo nas mais sensíveis e essenciais para a sua masculinidade e bem-estar. Não é vergonha sentir que as coisas mudaram. A questão é o que fazemos com essa percepção. A boa notícia é que existem formas eficazes e naturais de apoiar o seu sistema circulatório, ajudando a garantir que o sangue flua livremente, nutrindo cada célula e devolvendo aquela sensação de vigor que talvez pensasse ter perdido. Neste vídeo, vamos desvendar 5 hábitos ou alimentos surpreendentes que, segundo os médicos, podem ser a chave para desobstruir as veias e rejuvenescer a sua saúde íntima e geral. São dicas simples, práticas, e que pode começar a aplicar já hoje. E prepare-se para o final, porque temos algo que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva para sempre. Vamos então começar com o primeiro passo, que é talvez o mais delicioso e acessível de todos, porque tem a ver com o que colocamos no nosso prato. A alimentação é, sem dúvida, o grande alicerce da nossa saúde. E para desentupir as veias e melhorar o fluxo sanguíneo, especialmente nas regiões mais sensíveis, precisamos de olhar para ela como um verdadeiro medicamento. Quando falamos de circulação, estamos a falar de nitratos e antioxidantes. Parece complicado, mas é muito simples. Os nitratos, quando ingeridos, são convertidos no nosso corpo em óxido nítrico, uma substância que atua como um potente vasodilatador, ou seja, relaxa e alarga os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. Imagine os seus vasos como mangueiras de jardim. O óxido nítrico é o que as mantém flexíveis e abertas, garantindo que a água, ou neste caso, o sangue, corra sem impedimentos. Onde é que encontramos estes nitratos? Principalmente em vegetais de folhas verdes escuras, como os espinafres, a rúcula, a alface e a nossa querida beterraba. Um sumo de beterraba com maçã e um pouco de gengibre, por exemplo, é uma bomba de óxido nítrico que pode beber de manhã para começar o dia a todo o gás. Os espinafres podem ser adicionados a quase tudo, desde omeletes até refogados. E a rúcula dá um toque picante e saudável a qualquer salada. Pense na dieta mediterrânea, tão rica em Portugal, como o seu guia. Abundância de vegetais, frutas, leguminosas, cereais integrais e, claro, o nosso azeite virgem extra de alta qualidade. Agora, sobre os antioxidantes. A sua função é proteger os vasos sanguíneos dos danos causados pelos radicais livres, que são como ferrugem para as nossas veias e artérias, se os vasos estiverem danificados.
tornam-se menos elásticos e mais propensos a obstruções. Onde encontrar estes heróis nos frutos vermelhos, como mirtilos, framboesas, amoras, que são excelentes. Um punhado de mirtilos na iogurte ou na aveia do pequeno almoço já faz uma diferença enorme. As nozes, amêndoas, avelãs e sementes como as de linhaça e chia também são ricas em antioxidantes e gorduras saudáveis, como os ômega 3, que são fantásticos para reduzir a inflamação e manter a saúde cardiovascular em dia. Pode adicionar umas sementes à sua salada ou comer um punhado de nozes como lanche a meio da tarde. Não se trata de fazer dietas radicais, mas sim de fazer escolhas inteligentes e consistentes. Trocar o pão branco por pão integral. Usar azeite em vez de outras gorduras menos saudáveis. Aumentar a quantidade de vegetais em cada refeição. Estes pequenos ajustes, ao longo do tempo, acumulam-se e criam um ambiente interno onde o fluxo sanguíneo pode prosperar. Pense nos pratos tradicionais portugueses, muitas das nossas sopas. Caldos verdes, cozidos, se feitos com menos gorduras saturadas e mais vegetais frescos, já são um bom começo. Incorporar feijão e grão, que são leguminosas ricas em fibra, também ajuda a manter o coração saudável. O segredo é tornar a sua alimentação uma aliada diária, não uma tarefa penosa. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir o seu corpo e apoiar as suas veias para que funcionem sem entraves. E por falar em manter as coisas a funcionar sem entraves, passamos ao segundo hábito que, embora muitos considerem óbvio, é frequentemente negligenciado na vida cotidiana. E a sua importância para a circulação é colossal: o exercício físico moderado e consistente. Não estou a falar de correr maratonas ou de passar horas no ginásio a levantar pesos pesados. A menos que isso seja algo que já faça e goste, estou a falar de movimento. A nossa estrutura foi feita para se mover. E quando o fazemos, o nosso coração bombeia o sangue com mais eficiência. As veias e artérias mantêm-se mais flexíveis e o fluxo sanguíneo melhora significativamente por todo o corpo. Imagine que as suas veias e artérias são canos. Se a água não correr regularmente, acabam por acumular resíduos e entupir. O exercício é como uma limpeza constante que mantém tudo a fluir. As caminhadas diárias são um excelente ponto de partida. Tente dar uma caminhada de 30 a 45 minutos, em passo acelerado, todos os dias. Não precisa de ser uma maratona, mas um passeio que o faça sentir o coração a trabalhar um pouco mais depressa e os músculos a aquecer. Sinta o ar fresco. Observe a paisagem e transforme esta caminhada num momento de prazer e não numa obrigação. Se tiver um jardim, cuidar dele é também uma ótima forma de se exercitar. Trabalhar a terra, regar as plantas, apanhar os frutos, são tudo movimentos que ativam a circulação e fortalecem o corpo. Outras opções maravilhosas para a nossa idade são a natação, a hidroginástica ou o ciclismo suave. A água oferece resistência sem impacto nas articulações, o que é ideal para quem tem dores ou limitações. E andar de bicicleta, seja na rua ou numa bicicleta estática. É uma forma excelente de fortalecer as pernas e o coração. Pode também considerar a dança? Sim. A dança é uma forma divertida e social de se manter ativo. Seja dança de salão, zumba para sêniores ou simplesmente dançar na sala de estar com a sua música favorita. O importante é mover-se e divertir-se. A regularidade é mais importante do que a intensidade. É preferível fazer 30 minutos de exercício moderado todos os dias do que 1 hora intensa uma vez por semana. E não se esqueça de que o exercício ajuda a manter um peso saudável, o que por si só já alivia a pressão sobre o sistema cardiovascular. Cada vez que se move,
Está a dar um presente ao seu corpo. Está a fortalecer o seu coração, a melhorar a elasticidade dos seus vasos sanguíneos e a promover um fluxo de sangue saudável para todas as áreas, incluindo aquelas que mais valoriza para a sua vitalidade masculina. É uma sensação de bem-estar que se espalha por todo o corpo, desde a mente até aos pés, e que se reflete na sua energia diária e na sua confiança. Acredite, nunca é tarde para começar a colher os benefícios do movimento. Agora que já vimos como a alimentação e o exercício são fundamentais, vamos mergulhar em mais 3 pilares que completam este plano de revitalização. Agora que já falamos sobre a importância de nutrir o nosso corpo com alimentos que limpam as veias e de o manter em movimento para que o sangue circule sem entraves, vamos abordar um inimigo silencioso da saúde vascular que afeta muitos de nós, especialmente na fase madura da vida, o estresse. Sim, o estresse crônico é um verdadeiro assassino silencioso para os nossos vasos sanguíneos e para a nossa vitalidade geral. Quando estamos estressados, o nosso corpo entra em modo de luta ou fuga, libertando hormonas como o cortisol e a adrenalina. Estas hormonas, em pequenas doses e por curtos períodos, são úteis, mas quando são libertadas constantemente, podem ter um impacto devastador. Levam à constrição dos vasos sanguíneos, aumentam a pressão arterial e promovem a inflamação, o que danifica o revestimento interno das artérias e veias, tornando-as mais propensas a acumular placas e, consequentemente, a entupir. Além disso, o estresse pode afetar negativamente a produção de óxido nítrico, quinato. Como vimos, é essencial para a dilatação dos vasos. Então, como é que podemos combater este inimigo e proteger as nossas veias? A gestão do estresse não significa eliminá-lo completamente da sua vida. Isso é quase impossível, mas sim aprender a lidar com ele de forma mais eficaz. Existem várias técnicas simples que podemos incorporar no nosso dia a dia. Uma delas é a meditação, mesmo que seja apenas por 5 a 10 minutos por dia. Não precisa de ser um guru. Apenas sentar-se em silêncio, focar-se na sua respiração e deixar os pensamentos passarem sem se apegar a eles pode fazer maravilhas. Outra técnica poderosa são os exercícios de respiração profunda. Basta inspirar lentamente pelo nariz, contando até 4. Segurar a respiração por uns segundos e expirar lentamente pela boca, contando até 6. Repetir isto algumas vezes ao longo do dia ajuda a acalmar o sistema nervoso e a reduzir os níveis de hormonas de estresse. E que tal dedicar mais tempo aos seus passatempos? Seja jardinagem, leitura, pintura, música ou construir miniaturas, qualquer atividade que o absorva e lhe dê prazer é uma forma fantástica de descompressão. Não subestime o poder de uma boa conversa com amigos ou familiares, um chá quente num fim de tarde chuvoso ou simplesmente contemplar o pôr do sol. Estes momentos de tranquilidade e conexão são o antídoto natural para o estresse. Em Portugal, a cultura da conversa à mesa, de um bom café com amigos, ou de um passeio na praia ou no campo, são tesouros que devemos valorizar e usar em nosso benefício. Lembre-se, um corpo relaxado é um corpo onde o sangue flui melhor e as veias se mantêm saudáveis. Agora, vamos passar para um ponto tão fundamental quanto os anteriores, mas muitas vezes esquecido: a hidratação adequada. Parece algo tão básico. Não é beber água. No entanto, muitos de nós, especialmente à medida que envelhecemos, não bebemos água suficiente. E isso tem um impacto direto na saúde das nossas veias e na nossa vitalidade. O nosso corpo é composto por cerca de 60% de água. E o sangue, que transporta nutrientes e oxigênio para todas as células,
é em grande parte água. Se não estivermos bem hidratados, o sangue torna-se mais espesso e viscoso, o que dificulta o seu fluxo através dos vasos sanguíneos. Imagine um xarope a tentar passar por um cano em vez de água. É muito mais difícil. Certo, um sangue mais espesso exige que o coração trabalhe mais para o bombear, aumentando a pressão e o desgaste dos vasos ao longo do tempo. Além disso, a desidratação pode afetar a elasticidade dos vasos sanguíneos e a sua capacidade de se contraírem e relaxarem, o que é essencial para um fluxo sanguíneo saudável. Então, qual é a solução? Beber água suficiente ao longo do dia. A regra geral é cerca de 1,5 a 2 litros por dia. Mas isso pode variar dependendo da sua atividade física, do clima e das suas necessidades individuais. O importante é beber regularmente, mesmo que não sinta sede. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Se acha a água pura um pouco sem graça, pode torná-la mais apelativa adicionando rodelas de limão, pepino, folhas de hortelã ou alguns frutos vermelhos, chás de ervas sem açúcar, como camomila, cidreira ou hortelã-pimenta. Também contam para a sua hidratação e podem trazer benefícios adicionais. Evite refrigerantes açucarados, que são prejudiciais para a saúde geral, e limite o consumo de bebidas com cafeína em excesso, pois podem ter um efeito diurético. Observe a cor da sua urina se estiver escura. É um sinal de que precisa de beber mais água. Uma urina clara, quase transparente, é um bom indicador de que está bem hidratado. A hidratação adequada não só ajuda as suas veias a funcionarem de forma otimizada, garantindo um fluxo sanguíneo suave e eficiente para todas as partes do seu corpo, incluindo as regiões íntimas, mas também melhora a sua energia, a função cerebral e a saúde da sua pele. É um hábito simples, mas com um impacto profundo na sua qualidade de vida. Por fim, e este é o quinto pilar que muitos subestimam, mas que é absolutamente crucial para a saúde vascular e para a sua vitalidade. É o sono de qualidade. Sim, dormir bem não é apenas descansar a mente. É um período de reparação e rejuvenescimento para todo o corpo, incluindo o sistema cardiovascular. Quando dormimos, o nosso corpo entra num modo de manutenção. A pressão arterial e a frequência cardíaca diminuem, o que dá um descanso ao coração e aos vasos sanguíneos. Além disso, durante o sono profundo, o corpo liberta hormonas essenciais para a reparação celular e para a regulação de funções importantes, como a produção de testosterona, que é vital para a saúde sexual masculina. A falta de sono crônico, por outro lado, pode levar ao aumento da pressão arterial, à inflamação e a alterações hormonais que prejudicam a saúde das veias e o fluxo sanguíneo. É como se o corpo nunca tivesse tempo para se recarregar e limpar os sistemas internos. Imagine que as suas veias precisam de tempo para se repararem dos danos do dia a dia. O sono é esse tempo. Quanto tempo precisamos? A maioria dos adultos, incluindo os mais velhos, necessita de cerca de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. Se tem dificuldades em dormir, algumas estratégias podem ajudar. Tente estabelecer uma rotina de sono regular, indo para a cama e acordando sempre à mesma hora, mesmo aos fins de semana. Crie um ambiente propício ao sono no seu quarto escuro, fresco e silencioso. Evite ecrãs telemóveis, tablets, televisão pelo menos 1 hora antes de se deitar, pois a luz azul emitida pode interferir na produção de melatonina, a hormona do sono. E claro, evite refeições pesadas, cafeína e álcool antes de dormir. Um chá de camomila ou cidreira pode ser um bom aliado, ao priorizar o sono de qualidade. Está a dar ao seu corpo a oportunidade de se reparar, de otimizar a função dos seus vasos sanguíneos e de manter os seus níveis hormonais em equilíbrio,
o que se traduz numa maior energia, melhor humor e, sim, numa revitalização da sua saúde íntima e da sua masculinidade. Cada um destes 5 hábitos interliga-se e fortalece-se mutuamente. Nenhum deles é uma solução mágica isolada, mas em conjunto formam uma poderosa estratégia para desobstruir as veias e redescobrir a sua vitalidade. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 5 segredos que os médicos estão a revelar para desobstruir as veias e revitalizar a sua saúde íntima e geral, especialmente para nós, homens de idade madura. Vimos que a chave para uma vitalidade renovada não está em soluções complicadas ou em milagres caros, mas sim em hábitos simples e consistentes que nutrem o nosso corpo e mente. Começamos por falar da alimentação, da importância de encher o nosso prato com alimentos ricos em nitratos, como a beterraba e os espinafres, e antioxidantes, presentes nos frutos vermelhos e no azeite virgem extra, todos aliados poderosos para manter os vasos sanguíneos abertos e protegidos. Depois, mergulhamos no movimento, o segundo pilar essencial, lembrando que o exercício físico moderado e regular, como as nossas queridas caminhadas diárias ou a natação, é um autêntico limpa-veias natural, fortalecendo o coração e garantindo que o sangue flui sem impedimentos para cada canto do nosso corpo. Em seguida, abordamos o inimigo silencioso, o stress, e como a sua gestão, através de técnicas de respiração, meditação ou simplesmente dedicando tempo aos nossos passatempos favoritos e à boa companhia. Pode acalmar o sistema e proteger os nossos preciosos vasos sanguíneos de danos. Não esquecemos a hidratação, um hábito tão básico e muitas vezes negligenciado, que mantém o nosso sangue fluido e as nossas veias flexíveis, permitindo que tudo corra sem esforço. E, por fim, a coroar tudo isto, o sono de qualidade. Esse período de ouro onde o corpo se repara e rejuvenesce, equilibrando hormonas e fortalecendo o sistema vascular. Pense nestes 5 pontos não como uma lista de tarefas, mas como um convite para cuidar de si, para se honrar e para investir na sua própria vitalidade. Lembre-se, pequenas mudanças podem realmente fazer uma grande diferença na sua saúde e na sua felicidade. Não precisa de revolucionar a sua vida de um dia para o outro. Comece com 1 ou 2 destes hábitos. Incorpore-os gradualmente na sua rotina e observe as transformações. Vai sentir mais energia, mais confiança e um bem-estar geral que se estende a todas as áreas da sua vida. Esta viagem pela saúde é sua, e a cada passo que der, estará a investir na sua masculinidade e na sua capacidade de viver plenamente. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. Qual destes 5 pontos lhe pareceu mais útil ou surpreendente? Tem alguma dica extra que gostaria de partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário abaixo, pois a sua experiência pode ser valiosa para outros. E se achou este vídeo útil e inspirador, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal. Assim, estará a ajudar-nos a levar esta mensagem de saúde e bem-estar a mais pessoas como nós, que acreditam que a idade é apenas um número e que a vitalidade pode ser cultivada em qualquer fase da vida. Continue a acompanhar-nos para mais conteúdo que o ajudará a viver a sua melhor vida em qualquer idade. Viva a sua melhor vida, em cada idade